Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre notação científica. Aí você me pergunta, bem, o que é que notação científica tem a ver com o primeiro conteúdo? Tudo, tá? Então vamos lá ao que interessa. Pessoal, o que vem a ser uma notação científica? Notação científica seria uma forma de apresentar números extremamente grandes ou extremamente pequenos, trabalhando com as potências de 10. Como assim? Bem, por exemplo, você tem a velocidade da luz. A velocidade da luz, ela é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É um número extremamente grande. Eu posso apresentar essa velocidade da luz, tá, na forma de notação científica, certo? Bem, eu posso transformar isso aqui em um produto. Por quê? 300 mil é a mesma coisa que 3 multiplicado por 100 mil, não é não? Quando eu multiplico 3 por 100 mil, vai dar exatamente os 300 mil. Logo, eu poderia reescrever isso aqui como produto. 3 vezes 10 elevado a uma potência em que corresponderia a esses 100 mil. Ora, nós já aprendemos que como esse 100 mil tem 5 zeros, obviamente essa potência de 10 vai ter um expoente equivalente a 5, tá? Portanto, vejam que a velocidade da forma como ela está apresentada, ou colocando esse sinal de vezes, ou simplesmente colocando um pontinho, que seria o equivalente à multiplicação, na realidade, o que nós acabamos de fazer foi transformar a velocidade da luz em quilômetros por segundo em uma notação científica, ou seja, são resultados obviamente iguais ou equivalentes. Um apresentado na nomenclatura que você já conhece e outro apresentado na forma de notação científica, tá? Aí veja bem, aí eu vou apresentar o que nós queremos. O que vem a ser a notação científica? É apresentar números extremamente grandes, como a velocidade da luz, né? Ou extremamente pequenos, como a carga elementar, em que o primeiro termo, que aqui é representado genericamente por x, corresponde a um número decimal, tá? Em que a primeira parte, o que vem antes da vírgula, vai ser um valor inteiro e um único termo, tá? Quer dizer que esse termo é um exemplo. Vamos supor que fosse um valor, se não fosse 3, fosse 3,2, tá? Esse número aqui, ó, que aparece como produto da potência de 10, ele deve ser um número decimal, tá? Certo? Ou seja, e tem, olha só, um único termo, um único algarismo antes da vírgula. Ou seja, um único valor inteiro, certo? O valor que vem depois vai ser uma potência, naturalmente, de 10, em que esse valor de n vai ser o quê? Um número inteiro que já é conhecido de vocês, certo? Então, vamos ao que interessa. Então, aqui seria o quê? Uma notação científica, não é isso? Então, vejam que eu escrevi esses 300 mil quilômetros por segundo como 3 vezes 10 elevado à quinta potência quilômetros por segundo. Ou seja, são equivalentes, a diferença é que aqui seria o equivalente à minha notação científica. O valor de x seria o equivalente a 3 e 10 elevado a n seria o equivalente a 10 elevado a 5, tá? Bem, o que é que eu quero fazer agora? Nós vamos apresentar cada situação dessa aqui, ó, como exemplo, em notação científica, certo? Uma forma de você ver o quanto minimiza, ou melhor, o quanto você vai apresentar os valores extremamente grandes de forma mais compacta, certo? Por exemplo, aqui você tem, olha só, 500 mil. Como é que eu apresento isso na forma de notação científica? Bem, 500 mil é a mesma coisa que 5 multiplicado por 100 mil. E 100 mil eu posso apresentar na forma de potência. É só você contar quantos zeros você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a notação científica veio ser o quê? 5 vezes 10 elevado à quinta potência. Pessoal, é bem simples, né? Vamos lá. Ah, professor, e aqui? Como é que eu vou fazer? Aqui eu vou a uma observação para vocês. Você tem 0,0042 décimos, centésimos, milésimos e décimos de milésimos. Ou seja, se é um décimo de milésimo, isso aqui seria o equivalente a 42 sobre quanto? Sobre 10 mil. Tá? Bem, eu poderia reescrever ou apenas explicar isso aqui como sendo 42
certo? Vezes 1 sobre 10 elevado à quarta potência. É isso? Bem, vejam que eu poderia substituir, olha a potência aí, poderia substituir esse 1, tá? Que aparece bem aqui, que eu vou destacar no meu numerador, por uma potência de 10. Eu poderia substituir ele por quem? Por 10 elevado a 0. Vou destacar com outra cor. Até porque qualquer potência, independente da base, se o expoente é 0, o resultado vai ser quanto? 1. Posso substituir? Pode sim. Vamos ao que interessa. Vou manter o 42 e vou fazer esse quociente de duas potências de mesma base. Você mantém a base e subtrai o expoente. Vai ficar 0 menos 4. Então o resultado vai ser menos 4. O expoente é o quê? Negativo. Aí o aluno vai e diz assim, professor, não entendi porque que deu menos 4. Pessoal, isso aqui que eu vou destacar, ó, é um quociente ou divisão de potência de mesma base. Você mantém a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 0 menos 4 continua sendo menos 4, tá? É só para você entender, tá bom? Pronto. Entendido isso, vamos ao que interessa. E agora, professor, eu quero escrever isso aqui em notação científica. Só que você falou que o primeiro termo, que é o termo de x, ele é um valor decimal, só que tem que ter um único termo inteiro. E aqui tem 2, certo? Como é que eu faço? Ora, eu poderia fazer o seguinte, deslocar essa vírgula uma casa decimal à minha esquerda. Aqui não tem 42 inteiros? Eu vou transformar ele em 4,2, ou seja, 4 inteiros e 2 décimos. Bem, o que foi que eu fiz nesse sentido? 42 para 4,2, eu diminuí o quê? Eu diminuí 1 décimo. Não foi isso? Tá? Na realidade, daqui para cá, eu diminuí. Não foi? Confere. Uma única casa decimal. Então, o que é que eu vou fazer com esse 10 para que essa igualdade se mantenha verdadeira? Eu vou incrementá-lo. O que é incrementar? Somar. Se daqui para cá eu diminuir, eu vou ter que aumentar nessa potência para que elas fiquem equivalentes. Então, aqui vai ficar ó, menos 4 mais 1. Vou colocar com outra cor, tá? Repetindo. Transformei para que sejam iguais ou equivalentes. 42 vezes 10 elevado a menos 4, para ser equivalente a outra potência que eu quero fazer, eu desloquei essa vírgula aqui, ó, uma casa decimal à minha esquerda. Diminuí o termo, tá? 1 décimo. Então, eu tenho que incrementar o outro, aumentar. Portanto, olha só, isso aí vai ser equivalente a quanto? 4,2 vezes 10 elevado a menos 4, com mais 1, menos 3. O que é isso? Notação científica. Certo? Bem, professor, o que foi que você fez? Eu transformei esse número decimal em uma notação científica de acordo com a lógica que eu defini, certo? Agora entenda uma coisa, eu fiz passo a passo, certo? Professor, não tem uma forma mais simples, não? Tem, tá? E eu vou dar aqui para vocês. Qual seria, professor? Vamos lá. Forma mais simples. Entendam que aqui você fez passo a passo e aqui nós vamos fazer de uma forma mais simples possível. Qual é o único termo que tem aqui que não tem zero? Ah, é 42. Então você coloca lá, 42 vezes... O que eu sei é que toda vez que eu tiver 0,000 alguma coisa, tá? Trata-se, certo, de um número decimal. Então, obviamente, a minha potência de 10, o expoente dela vai ser o quê? Negativo, não é isso? Aí o que você faz? Você conta quantas casas decimais você tem depois da vírgula. São quantas? 4. Então você já coloca aqui menos 4. Isso facilita muito a sua vida. Evita você ficar perdendo tempo, tá? Então vamos lá. E agora o que é que eu vou fazer? Daqui para frente, você vai usar a mesma lógicazinha que eu usei lá. E eu vou repetir essa lógica. 42 eu não posso colocar como o coeficiente aqui, ó, de 10 elevado a n. Certo? Ele tem que ser um termo decimal, porém, um único termo antes da vírgula, um único termo inteiro. Então não pode ser 4,2, não pode ser 42, só pode ser 4,2. O que foi que aconteceu de 42 para 4,2? Eu diminuí uma casa decimal. Então, para que sejam iguais, certo? Para que a igualdade seja verdadeira, toda mudança que eu fizer no primeiro membro tem que fazer no segundo, não é isso? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, incrementar uma casa decimal no meu expoente. Quer dizer, somar com mais um mesmo. Entendeu? Portanto, o resultado final aqui vai ser quanto?
4,2, ou seja, 4 inteiros e 2 décimos, multiplicado por 10 elevado a quanto? Menos 4, com mais 1, menos 3, certo? Então vejam, pessoal, que eu cheguei no mesmo resultado, obviamente eu coloquei a mesma notação científica como resultado, porém aqui eu fiz passo a passo usando todas as propriedades das potências que eu aprendi, e aqui eu utilizei uma forma mais prática possível, tá certo? Vamos aos outros exemplos, para ficar mais claro ainda. Vamos lá. Letra C. Eu quero que vocês escrevam em notação científica cada caso desses. Bem, o caso da medida da velocidade da luz nós já sabemos, né? Tá? Mas a gente vai fazer um caso aqui, um de cada vez. Vamos lá, letra C. Medida da distância média entre a Terra e o Sol. Olha só, distância média entre a Terra e o Sol é de quanto? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Olha como a distância é extremamente grande, tá? Vou representar aqui, ó. 149 milhões e 600 mil, tá? Bem, tirando os zeros, quais são os termos que aparecem aqui diferente de zero? Aqui, olha só, 1, 4, 9 e 6. Entenderam? Então, ó, os termos que aparecem diferente de zero, só são esses. Todos os outros são quanto? São zeros. Então, posso escrever isso logo na forma de potência de 10. 10 elevado a quanto? Tem quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Isso aqui já é notação científica? Negativo. Por que que não é? Porque esse termo tem que ter apenas um único termo aqui inteiro antes da vírgula. É isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar um termo equivalente. Então, vou colocar a vírgula entre 1 e 4, certo? Então, aqui vai ficar 496 vezes 10 elevado a quanto? Vou repetir o expoente 5. Para que a igualdade se mantenha verdadeira, toda mudança que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo, tá? Então vamos lá. Se daqui para cá, ó, daqui desse 1446, tá? Eu diminuir, olha só, 3 casas decimais, tá? A minha esquerda, eu vou ter que aumentar aqui. Certo? Então, se eu vou aumentar aqui, eu vou incrementar aqui, ó, com quanto? Com mais 3. Certo? Eu diminuí daqui para cá e vou aumentar aqui. Portanto, o meu resultado final agora vai ser quanto? Vai ser o inteiro 496, certo? Milésimos, multiplicado por 10 elevado à oitava potência. Tá? Vamos só arrumar esse 1 aqui. Pronto, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência. Agora sim, certo? Você ajustou e colocou no formato de notação científica, tá? Vamos ao outro exemplo, letra D. Medida da massa do átomo de oxigênio. Pessoal, vejam que esse átomo de oxigênio ele é extremamente pequeno. Aí você me diz, e agora, professor, como é que eu vou fazer? Olha como é simples, olha só. Eu vou até colocar aqui a igualdade, para a gente não perder tempo. Qual é o único termo que você encontra aí diferente de zero? Vou destacar, é apenas quem? O 27. Então você coloca aqui o 27 logo, como sendo o valor de x, entendeu? Não está ajustado ainda, mas você vai ajustar. Vezes uma potência de 10. E agora, professor, como é que eu faço? Ora, você simplesmente agora vai contar quantos termos eu tenho depois da vírgula. Vamos lá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Então, é lógico que o expoente do 10 vai ser quanto? 24. Ah, professor, mas ainda não está no formato que eu quero. Exatamente. Então, você vai colocar, em vez de 27, você vai colocar como fator de x o 2,7. Ah, mas aí o que é que vai acontecer com o expoente, professor? Olha só, vamos só ajeitar esse 24 aqui. Pronto. Tá? Vou só manter aqui o 24. Se de 27 para 2,7 eu diminuir um décimo, então vou incrementar o outro. Confere? Então aqui você vai somar com mais 1. Portanto, o resultado final vai ficar 2 inteiros e 7 décimos vezes 10 elevado a 24 mais 1, 25. Então vejam que esse resultado aqui que você acabou de encontrar, tá? A medida da massa do átomo é em grama, viu, pessoal? Portanto, vejam, olha só,
que a massa desse átomo em notação científica vai ser 2,7 vezes 10 elevado a 25 gramas. Vejam como é bem mais fácil você trabalhar com potência de 10 do que trabalhar com um número desse, certo? Vamos lá. Medida da velocidade da luz. Já fizemos, mas vamos fazer novamente, tá? Então vamos lá. O fator seria quem? 3 vezes 10 elevado a quem? 10 elevado a uma potência em que você conta apenas a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 elevado à quinta potência, quilômetros por segundo. Aqui eu não entrei muito em detalhes, tá? Nessa representação de notação científica, porque nós fizemos já esse caso no início da explicação, tá bom? F. Medida da massa de um elétron. Olha só, seria a minha carga elementar. Vejam, pessoal, que isso aqui é um valor tão pequeno que não dá para trabalhar isso aqui com um valor desse, tá? Imagina, tu somando valores de carga elementar. Então vamos lá. Qual é o único valor que não aparece com zero? 911. Então você coloca 911 vezes a potência de 10. O que é que eu vou fazer para encontrar a potência de 10? Já sei que vai ser negativo, expoente. Conta quantos zeros, ou melhor, conta quantos termos depois tu tem depois da vírgula. Todos eles, inclusive 911, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então veja bem, o meu expoente aqui vai ser quanto? Menos 30. E agora, professor, não pode ser 911 o fator de x, então vai ser 9,11, certo? Vezes 10 elevado a menos 30, mais quanto? Por que eu já coloquei mais, tá? Vou até apagar aqui, certo? Mais, só para todos entendam, né? Vou colocar de vermelhozinho aqui, ó. Por que eu vou somar com alguma coisa? Simples. Vamos raciocinar comigo. Olha só. 911 não é o valor que eu quero. Ele tem que ter apenas um valor inteiro. Então eu desloquei a vírgula, 2 casas decimais à minha esquerda. É como se eu dividisse por 10 elevado a menos 2, né? Multiplicasse por 10 elevado a menos 2. Não é isso? Certo? Então raciocinem comigo, pessoal. Se eu desloquei 2 casas decimais à minha esquerda, eu diminuí, não foi o termo? Então eu tenho que incrementar 2 casas decimais no outro. Então eu vou somar com quanto? Com 2 no expoente. Portanto, o meu resultado final agora vai ser o quê? 9 inteiros, 11 centésimos, multiplicado por 10 elevado. Menos 30 com mais 2 vai ser menos 28, certo? Então vejam, pessoal, que na realidade, tá? Essa massa de um elétron, que seria a minha carga elementar, tá? Ela seria equivalente a 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas, tá, pessoal? Então, espero que tenha sido claro essa explicação de notação científica e vocês vão trabalhar muito, tá? Principalmente em química, físico-química, certo? E principalmente em física, noções básicas de física e física no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.